irmãs, bom dia, na paz do Senhor. Hoje sábado, né? Sábado, dia 7 do mês de novembro, já de 2020. Hoje, nós aqui no Jardim Palma realizamos, né? O nosso culto do Desperta Débora pela manhã. E essa palavra que a gente vem trazer todos os primeiros sábados do mês, é para que o Desperta Débora fique vivo no coração das irmãs, né? Porque mães de joelho, filhos de pé. E hoje nós vamos estar falando sobre oração. Então, nós vamos ler o livro de Daniel. A leitura é bem extensa, mas nós vamos ler apenas alguns versículos. Eu sou a Maria Regina, para quem não me conhece, né? Nós congregamos aqui na igreja do Jardim Palma, onde nosso pastor é o nosso pastor Josinei Mateus, tá bom? Nós vamos ler o capítulo 6, o versículo 16 até o versículo 23. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à noite à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não se fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Essa passagem é muito linda, né, irmãs? Quando a gente vê o que Deus faz com uma pessoa que realmente busca ao Senhor, que realmente busca a presença dele. Daniel era um jovem que veio de Jerusalém, juntamente com aquelas pessoas que foram cativas lá no tempo do rei Nabucodonosor. Mas Daniel, ele não se esqueceu de nenhum dos seus mandamentos, dos mandamentos que ele havia aprendido quando criança, quando seus pais lhe ensinaram a palavra de Deus. E Daniel foi preso e levado para a Babilônia, e nessa época Daniel com certeza já tinha até uma certa idade, porque era a época do rei Dário, né? Ou Dario, como alguns dizem. E nessa época, Daniel, ele se sobressaiu sobre os demais. Tanto desde o início, né? Ele era um homem muito inteligente, de muita sabedoria, que interpretava os sonhos do rei e que discernia muitas coisas. Mas nessa época do rei Dario, o rei Dario constituiu sobre o seu reino 120 presidentes. E Daniel, ele colocou como um dos príncipes, ele escolheu 3 homens, né, para comandar o seu reino, e Daniel era um dos 3 primeiros, os que governavam o reino do rei Dario.
E Daniel, além de ser muito temente a Deus, muito sábio, ele era muito obediente ao seu rei. Nada ele fazia de errado. E aqueles príncipes, né, que foi constituído príncipe juntamente com Daniel, levantou-se uma grande inveja contra Daniel. E eles procuravam de todas as maneiras, de todas as formas, prejudicar Daniel, porque o rei amava Daniel. Pela sua sabedoria, com certeza ele era humilde, ele era sensato e ele era um homem que diferenciado, né? As pessoas, quando servem a Deus, elas são diferentes das demais. Só que isso chama a atenção das pessoas que não gostam, né, dos servos de Deus. E eles intentaram de todas as formas achar um defeito que prejudicasse Daniel dentro da sua normalidade, ali do governo, né, do rei, mas eles não encontraram nada que pudesse trair, né, que pudessem contradizer contra Daniel. Então, eles combinaram entre eles. Se nós não achamos nenhum defeito em Daniel, o que nós vamos fazer? Vamos ver dentro da sua crença o que nós podemos fazer para prejudicar Daniel. Então, eles disseram ao rei, combinaram entre si, que dentro de 30 dias, né, o rei fizesse um decreto que quem não adorasse somente ao rei, não pedisse somente ao rei, não se curvasse somente ao rei, ele iria ser jogado na cova dos leões. Daniel, quando soube do decreto, ele não temeu, ele não se sentiu coagido e nem com medo. Daniel, como era um homem de oração, 3 vezes ao dia Daniel orava. Ele abria sua janela, né, para a banda de Jerusalém, e ali ele dobrava o seu joelho e clamava ao Senhor 3 vezes ao dia, com o decreto do rei ou sem o decreto do rei, porque ele servia a Deus de todo o seu coração. E aqueles homens, então, foram, né? Mais de um foram lá, viram que Daniel estava orando e chegou até o rei. Ó rei, o seu querido, o que foi trazido de Judá, ele não obedeceu o decreto que o Senhor fez. Ele ora ao Deus dele, ele se curva ao Deus dele. E o rei entristeceu-se muito, porque ele amava Daniel. E ele sabia que Daniel servia ao Deus de Israel, mas ele não podia voltar atrás, porque ele tinha dado um decreto, ele tinha assinado uma ordem que aquele que não adorasse ou não se curvasse só diante do rei, ele seria jogado na cova dos leões. E assim foi. O rei, com muita dor no coração, jogou Daniel na cova dos leões, colocou uma pedra, cerrou, assinou com seu anel, né? E Daniel ficou ali. Mas o mais interessante é que nada aconteceu com Daniel. Como ele era um homem de oração, um homem que confiava no Deus que ele servia, aqueles leões simplesmente dormiram a noite toda. O rei não conseguiu dormir porque o rei não conhecia ainda o Deus de Israel. Mas Daniel dormiu a noite toda e pela manhã o rei se levantou correndo e foi até a cova dos leões. E quando ele chegou ali, ele disse: dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões?
Então Daniel respondeu ao rei: ó meu Deus, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante de Deus e diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Deus livrou Daniel da cova dos leões. E aqueles homens que intentaram matar e prejudicar Daniel foram jogados naquela cova. E antes que eles chegassem no fundo daquela cova, os leões traçaram, comeram até os seus ossos. Então, por que eu estou contando essa história para as irmãs nesta manhã, né, do dia 7? Que nós, irmãs do Desperta Débora, quando estamos em oração, quando nós estamos buscando a presença do Senhor, nenhum mal pode nos atingir. No livro de Romanos, no capítulo 8, o versículo 35 nos diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Estamos em uma pandemia. Já vamos para o 8º mês, né? Dia 14 de novembro, nós estamos completando 8 meses de uma pandemia que já matou milhões de pessoas no mundo inteiro. Muitos milhões de pessoas foram infectadas. Pessoas amigas morreram. Mas o que nos separará do amor de Cristo? A ausência de estarmos nos nossos cultos, louvando e adorando a Deus, uma pandemia, a fome, a nudez, nada poderá nos separar do amor de Cristo, porque Cristo mora dentro dos nossos corações. Eu sou morada do Deus vivo, você é morada do Deus vivo, nós somos o templo de Deus, né? A morada do Espírito Santo. E quando nós fazemos como Daniel fez, ele foi levado para uma cidade que ele não era bem recebido, uma cidade idólatra, aonde só se adorava deuses que não eram os deuses, o Deus de Israel, mas ele não se contaminou. Desde o primeiro momento que ele chegou naquele palácio, ele propôs servir a Deus. E nós também, irmãs, nos propondo, orando e buscando a presença do Senhor. O versículo 38 diz assim: porque estou certo de que nem a morte, né? Que nós, nessa pandemia, nós estamos passando por momentos que estamos vendo tantas pessoas morrerem. Então, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que essa palavra fale profundamente no coração das irmãs e que neste sábado, né, o nosso penúltimo sábado do ano, esse ano nós não tivemos agenda, porque foi um ano atípico, né? Nossas agendas ficaram vazias, nós podíamos, né, ter feito, nós não fizemos nenhum culto, só os primeiros, né, janeiro, fevereiro e março foi feito, mas que as irmãs que estão nos ouvindo possa receber essa palavra e possa guardar no mais profundo do seu coração, de que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada, nenhuma pandemia, nem a necessidade, porque Deus mora nos nossos corações. E nós temos que estar ligados no trono, dia e noite, orando sem cessar pelos nossos filhos, pelos nossos esposos, pelas nossas igrejas, pelos nossos pastores, pela nossa cidade, né, que haverá eleição essa semana, pelos nossos governantes, pela vacina que venha para que a gente tenha liberdade de adorar a Deus como adorávamos antes na nossa igreja. Deus os abençoe. Muito obrigada por nos receber em sua casa.
Vamos fazer uma breve oração. Pai, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor possa fazer brotar no nosso coração a esperança, Senhor amado, de que muito breve estaremos, Senhor, com a liberdade de podermos adorar-te, ó Pai, com liberdade. Ó Deus, abençoe a cada uma das nossas irmãs da Igreja do Jardim Palma e todas as que estiverem ouvindo, Senhor amado, essa mensagem, essa palavra. Que o Senhor possa falar profundamente nesses corações. Dai-nos um sábado abençoado, dai-nos um restante de mês abençoado, ó Pai, e que nós possamos, Senhor amado, estar, Senhor amado, a cada dia mais ligados no trono da graça, para que venhamos ser fortalecidos por Ti. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe as irmãs, fiquem todas na paz do Senhor. Tchau, irmãs.